Você já ouviu falar no termo paisagismo ecológico? Esse é um termo que a gente incorporou nas nossas ações, nos nossos projetos. E esse termo veio, a gente aprendeu sobre isso com um mestre nosso chamado Tony Bax. Ele é um engenheiro agrônomo e diretor da Escola Peral do Encanto. E foi com ele que nós aprendemos os principais princípios desse paisagismo ecológico. Então aqui, esse é o livro dele, né? Paisagismo para Celebrar a Vida, e que fala muito sobre a conexão das pessoas com o paisagismo e como que o paisagismo ele pode ser uma fonte de reconexão das pessoas com a natureza. E o paisagismo ecológico, então, ele vai buscar reproduzir de fato a natureza pré-existente desse espaço novamente. Então, ele vai trazer vários princípios que vão desde desenhos mais orgânicos, uso de plantas nativas, locais, adaptadas àquele espaço. Então, eu vou compartilhar com vocês os 10 princípios do paisagismo ecológico que o Tony Bax tanto defende e que a gente incorporou e entende que esse é um caminho para se pensar o desenho dos jardins, dessas conexões das edificações com o espaço urbano. Então, o primeiro princípio é recrie o ambiente. Então, quando a gente vai pensar o paisagismo a partir do princípio do paisagismo ecológico, a gente vai recriar as camadas naturais desse ambiente. Então, ao invés de fazer um paisagismo que seja frio, distante, o que a gente busca com o paisagismo ecológico é essa conexão e essa releitura, recriação desse ambiente natural. O segundo princípio é plante diversidade. Então, pensar em jardins menos monoculturais, né? Então, pensar um paisagismo múltiplo, com várias espécies vegetais e que buscam recriar o ecossistema ali existente. Para que a gente possa ter uma flora e uma fauna novamente nesse espaço, que os animais possam reocupar esse jardim, a gente precisa ter diversidade. O terceiro princípio, faça um jardim estético, mas também produtivo. O jardim, ele não precisa somente ter esse caráter estético, apesar da gente entender que isso também é muito importante, pois traz conforto visual para a gente. Mas ele também tem que ter a produtividade, ele tem que produzir alimentos, seja para nós, sejam para os animais que vão estar ali. Então, o paisagismo ecológico, ele mescla elementos com caráter mais estético com elementos de caráter produtivo. Eu não penso aquela hortinha isolada no cantinho do meu projeto, mas eu penso essa horta compondo o meu paisagismo, com plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, com flores comestíveis, e isso se porta, então, como um organismo vivo, em que produz alimento, mas ao mesmo tempo tem um caráter estético. Então, o quarto princípio é evite gramados e flores anuais. Então, a gente sabe que os gramados causam muita manutenção, são uma única espécie que traz poucos animais, né? Não reproduz a diversidade local. E as flores anuais, elas são cíclicas, então de tempo em tempo a gente tem que estar fazendo a troca de todas essas espécies. Por isso a gente evita, tanto as flores anuais quanto os gramados são elementos de altíssima manutenção. Quinto princípio, tem um local com água. Então, a gente trazer o elemento água para compor, primeiro para que possa auxiliar, caso seja necessário, uma irrigação desse jardim, e porque o elemento água é um elemento biótico que compõe também a natureza, e ele tem que fazer parte desse jardim. Pode ser através de uma biopiscina, pode ser através de um lago, pode ser através de uma fonte natural, mas a gente tem que trazer esse elemento água para compor esse jardim. Sexto princípio, melhore o microclima. Então, como que a gente melhora o microclima? Justamente com essa pluralidade de espécies vegetais, com portes diferentes de espécies vegetais e que componham todo esse habitat. Se a gente fizer simplesmente um ambiente completamente gramado, a gente não vai estar conseguindo fazer a melhora desse microclima. O sétimo princípio, atrai a fauna. E a gente vai conseguir isso com essa biodiversidade, com essas plantas nativas, com essa recriação desse ecossistema. Oitavo, recicle a matéria orgânica.
Então, o jardim ele tem que receber a matéria orgânica do próprio jardim. Então, quando eu faço as podas, quando as minhas árvores perdem as folhas, esse material tem que voltar para esse jardim para adubar, para dar nutrientes. E também a gente pode reciclar a matéria orgânica da nossa própria edificação, que a gente utiliza no nosso consumo. O nono princípio, mimetize e climatize as edificações. Então, não segregue. A gente muitas vezes vê assim, a arquitetura é uma coisa, paisagismo é outra. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar na integração entre arquitetura e paisagismo como uma única construção. O paisagismo tem que fazer com que essa arquitetura esteja integrada na natureza, que faça parte da natureza. Esse paisagismo ele tem que adentrar dentro dessa construção também. E com isso a gente vai ter essa climatização. A gente sabe que os telhados verdes, as paredes verdes vão cumprir essa função de climatização, mas o uso de plantas caducas, por exemplo, são uma ótima fonte de climatizar a edificação. Plantas de maior porte, onde eu preciso fazer sombreamento, uso de vegetações como barreiras do vento. Então, várias formas de utilizar a vegetação para climatizar essa edificação. E o último princípio que ele traz é: não tenha pressa. De fato, a gente precisa respeitar o tempo da natureza. A gente não consegue plantar um jardim maduro. A gente vai plantar um jardim jovem, com plantas pequenas, e elas vão se desenvolvendo e vão criando a sua diversidade. Algumas plantas vão morrer, outras plantas espontâneas vão aparecer, e isso vai criando o dinamismo desse jardim ecológico. Então, priorizar as formas naturais, então formas mais curvas. Na natureza, a gente não encontra formas tão retas, as formas são curvas. Então, pensar o paisagismo a partir dessa composição mais curvilínea, mais fluida, mais solta. E aí, dentro desses 10 princípios, a gente consegue pensar um jardim mais ecológico, um paisagismo mais ecológico, seja para sua casa, para o escritório, para uma escola. Dentro da escola, né, o Frijo Capra traz no seu livro que dentro da escola a horta deveria ser o coração, o centro, porque é dentro da horta que a gente aprende tudo. Nas nossas casas também. Esse paisagismo ele tem que assumir esse protagonismo. Essa horta ela não pode mais estar no cantinho, ela tem que estar no centro do nosso jardim, ela tem que estar compondo com o nosso jardim. E aí sim a gente vai conseguir ter um paisagismo ecológico.